É hoje. Chegou o dia de confrontar um mito e um santo. Fala galera, beleza? Polêmicas vazias na área, mais uma edição, mais um momento de muitos agradecimentos, muitos compartilhamentos, muitos likes. E para além disso, olha que beleza, hein? Opa! Oh, boate. A bela cagada do nosso produtor Vinícius Bernardo, para quem não conhece. Mais um dia de disputa, mais uma polêmica muito pedida nos comentários. Afinal, quem é melhor, quem é maior, Rogério Ceni ou Marcos? A gente está falando de dois jogadores em extinção, de duas espécies em extinção, de ícones, de símbolos dos seus clubes e de uma extrema fidelidade aos seus torcedores. O Marcos representou desde o início do seu primeiro contrato profissional só o Palmeiras e o Rogério Ceni viveu apenas para o São Paulo. Recusaram propostas, deixaram de assinar contratos melhores. O Rogério, por acaso, chegou até a negar a seleção brasileira. Então a gente está falando de dois caras aqui que cada vez mais existem menos, o que é uma pena. E dedicaram as suas carreiras sendo efetivos e vitoriosos, ou seja, eles não estavam só ali, eles se perpetuaram na história de São Paulo e de Palmeiras. O Rogério, por exemplo, tem quase 30 títulos na carreira, mas se você fizer um corte aí e tirar alguns títulos menos importantes, troféu de aniversário, taças internacionais de pré-temporada, o Rogério tem 23 conquistas. Dessas 23, ele participou efetivamente, aí sendo titular, sendo capitão e sendo referência de 12 títulos. É muita coisa. O Marcos é outro cheio de conquistas, um pouco menos, mas conquistas importantes. No período em que ele esteve ali no Palmeiras e durante muito tempo ele acabou tendo que esperar a vez, né? Assim como o Rogério esperou o Zete, o Marcos teve que esperar uma brecha do Veloso. São 23 títulos do Marcos no período em que ele estava ali com a camisa do Palmeiras. Só que desses 23, você começa a cortar também títulos menos importantes e a gente chega em 17. O Marcos tem efetivamente de títulos que ele participou 6 conquistas, contando aí, claro, a Copa do Mundo de 2002. Ou seja, ele tem metade das conquistas do Rogério Ceni. Metade das conquistas aí, conquistas onde os dois foram titulares, importantes e utilizados, não conquistas em que eles só estavam nos elencos. A gente consegue lembrar aqui algumas atuações épicas, tanto do Marcos quanto do Rogério Ceni. Eu sei que são muitas, mas a gente precisa afunilar. 2001, torneio Rio-São Paulo, que acabou sendo uma conquista inédita até então para o São Paulo. Na semifinal, o São Paulo passa pelo Fluminense nos pênaltis. E o Rogério, além de defesas espetaculares no tempo normal, ainda pegou 3 cobranças na decisão vencida pelo São Paulo por 7-6. Final da Libertadores de 2005, outra atuação muito segura do Rogério Ceni e que nem foi de tanto destaque individual, mas que coroou uma campanha do Rogério muito segura. 2005 foi um ano em que o Rogério jogou e jogou demais naquela conquista. E por falar em 2005, quem não lembra da final com o Liverpool vencida por 1-0 com o gol do Mineiro? Naquele jogo, o Rogério talvez teve a maior atuação individual da carreira e ele fez talvez a terceira ou quarta maior defesa das que eu testemunhei, que foi na defesa, na cobrança de falta do Gerrard. Campanha de 2007, jogo contra o Atlético Mineiro. O São Paulo já tinha ali uma invencibilidade enorme de partidas sem tomar gol. Chegou naquele jogo, no finalzinho, pênalti pro Atlético. E aí o Rogério vai e defende. E já tinha sido uma partida em que ele tinha jogado muito. E aí no final das contas, o Rogério ficou ali quase 1000 minutos sem tomar gol. São Marcos também tem atuações fantásticas na carreira. Depois de muito tempo esperando a brecha, muito tempo esperando a vez, eis que surge a titularidade na campanha de 99 da Libertadores. E aí o que o Marcos faz? Defende muito até o título de 99. Nas quartas de final contra o Corinthians, no finalzinho do jogo, o Palmeiras já ganhando por 1-0, há uma sequência de defesas do Marcos que é um negócio espetacular. Ele salva o Palmeiras ali pelo menos umas 3, 4 vezes no intervalo de 3 minutos. E aquilo fortaleceu o Palmeiras para depois engrenar pro título. Lembrando, aquela campanha teve como melhor jogador eleito pela Conmebol o Marcos. Na campanha de 2000, quem não lembra? De novo o jogo mata-mata com o Corinthians e de novo Marcos decisivo, defendendo um pênalti logo do Marcelinho Carioca. Ali, no seu segundo ano como titular, o Marcos começava a criar uma trajetória que seria uma das mais bonitas da história do clube. E nessa sequência de atuações em Libertadores, em 2001, também no mata-mata contra o Cruzeiro, de novo o Marcos tem uma atuação para nunca se esquecer. E aí, esse momento entre 99
2019 e 2002, o Marcos teve o auge da carreira. E o auge veio justamente na Copa do Mundo. Bancado pelo Filipão, que já tinha sido o seu treinador, o Marcos acabou ultrapassando concorrentes, inclusive o Rogério Ceni, e virando o titular da seleção brasileira. E fez por merecer, porque a campanha da seleção brasileira tinha uma defesa muito sólida, apesar de um ataque poderoso. E defesa essa que tinha como base o Marcos, com atuações muito seguras e uma atuação brilhante na final, com defesas importantes, o que acabou ajudando e ajeitando o terreno para que depois o Brasil fizesse 2-0 e ganhasse o pentacampeonato. E até dentro de campo ele conseguia fazer coisas que não tinham nada a ver com o jogo, mas que foram sensacionais. Quem não lembra na Libertadores de 2000, o Palmeiras ganhando por 4-0 do The Strongest, e eis que o Marcos toma um cafezinho no meio do jogo. Parecia menosprezo, mas não era pura inocência. E outro momento importante fora de campo do Marcos foi negar um convite, uma sondagem, uma proposta do Corinthians, que em 2005 tinha dinheiro para levar muita gente para lá. E aí é uma diferença importante entre o Marcos e o Rogério, mas é preciso respeitar, é questão de personalidade. O Marcos é um cara mais natural, mais simples e talvez mais aberto a ser querido pelos outros torcedores. O Rogério já é um cara muito mais centrado, muito mais fechado, com entrevistas muito mais ponderadas e com um nível muito diferente da média dos jogadores de futebol, o que por vezes pode ter assustado parte até da imprensa e torcedores rivais, que viam no Rogério um personagem às vezes um pouco arrogante. Essa arrogância aparente do Rogério Ceni pode ter sido responsável, o que muita gente aponta, pelo Rogério não ter uma carreira mais longa na seleção brasileira. E aí a gente entra num ponto, que são as falhas, tanto de um quanto do outro. Comecemos por Rogério Ceni. Talvez a falha mais emblemática, ou as falhas mais emblemáticas do Rogério, tenham sido justamente com a camisa da seleção, no momento em que ele tinha oportunidade até de se consolidar como um nome para vestir a camisa 1 da seleção brasileira. Em 99, teve um amistoso comemorativo em Barcelona contra o Barcelona. E aí o Brasil sai na frente, toma um empate com uma falha do Rogério, depois volta a ficar na frente e volta a tomar um empate de novo com uma falha do Rogério, com uma rebatida, e terminou com o gol do Felipe Cocu. E aí depois o Rogério meio que não admitiu a falha. E eram falhas claras, né? Ele saiu errado em uma e acabou rebatendo outra. Aquilo criou um problema entre ele e parte da imprensa, e aquilo foi ganhando proporções. O Marcos também começou a jogar muito, o Dida estava mantendo uma fase excelente e ele acabou engolido pela concorrência. Outra falha importante na carreira do Rogério veio justamente numa derrota acachapante do São Paulo diante do Corinthians em 2011 por 5-0. E um dos gols foi bem feio pro Rogério. Mas não pense você que Marcos não teve falha na carreira, não. Teve. E só lembrando, o Rogério teve outras também, mas acho até que para construir esses personagens é injusto bater mais na tecla de falhas do que dos méritos. Um momento muito complicado do Palmeiras veio logo até depois da conquista da Copa do Mundo pelo Brasil em 2002. E aí na Copa do Brasil, Palmeiras e Vitória, o Vitória goleando o Palmeiras, o Marcos comete esta lambança aqui na saída do gol. Saída do gol que, por sinal, era uma falha do Marcos. É um ponto até em que ele perde para o Rogério Ceni. E outra falha importante do Marcos na final do Mundial Interclubes contra o Manchester, um jogo em que o Palmeiras jogou bem, de igual para igual com o Manchester, mas aí acontece a lambança do Marcos numa saída de gol atabalhoada. O Manchester faz 1-0 e leva o título do Mundial Interclubes. O Rogério tem quase o dobro de jogos na carreira que o Marcos e tem uma média menor de gols sofridos, além de ter mais títulos. O Marcos, tá aqui a quantidade de jogos, tem bem menos jogos, até porque se machucou muito. O auge do Marcos, ele se resume ali a 4 anos. O restante da carreira, como titular do Palmeiras, foi de lesão no dedo, lesão no braço, lesão nas costas, algo que ele não tem culpa, mas que acaba atrapalhando nesse número. E o Marcos acabou tendo uma média de gols sofridos por jogo maior. E aí a questão da liderança, que acho que é incomparável, a gente consegue estabelecer um empate fácil aí, porque os dois foram capitães, ergueram troféus, eram referência para os mais novos e até para os mais experientes, de formas absolutamente diferentes. O Rogério com seu estilo um pouco mais fechado, às vezes cobrando muita correção de todo mundo, o que por vezes parecia até chato demais, mas era só um excesso de profissionalismo, um excesso de perfeccionismo. E o Marcos com seu jeito, às vezes,
vezes menos polido, mas extremamente carinhoso com os jogadores mais novos, com quem estava vindo da base ou com os torcedores também. Tecnicamente falando, acho que o Rogério perde um pouquinho pro Marcos. O Marcos, ele tem defesas na carreira mais mirabolantes, mais difíceis, mais complicadas. As bolas que pareciam impossíveis, o Marcos ia lá e fazia muitas vezes milagres, por isso a alcunha até de santo. O Rogério foi mais regular em alto nível na carreira do que o Marcos, apesar do Marcos no auge ter sido um pouco melhor do que o Rogério. No final das contas, se a gente pegar tudo que a gente usou aqui e misturar, eu ficaria com o Rogério Ceni. O Rogério tem o fator jogar com os pés, que queira você ou não, é importante, até porque a regra proíbe que no recuo o jogador pegue a bola com as mãos, então é um desafogo, é reposição de bola que é com mais precisão, é saída de bola que você tem mais qualidade e até porque ele tem a quantidade de gols que tem na carreira. São mais de 100, são quase 150 gols na carreira, é o maior goleiro artilheiro da história do futebol. E isso é importante, por mais que a função primordial do goleiro seja defender, se você tem um elemento capaz de fazer isso aqui, é um ganho. O Rogério conseguiu a proeza de, em 2 edições de Campeonato Brasileiro, ser eleito o melhor jogador da competição. Um campeonato com mais de 500 jogadores, com a quantidade de jogos que tem um campeonato de pontos corridos, além de, uma vez, ter sido bola de ouro da revista Placar. Ou seja, foi o melhor jogador de todo o futebol brasileiro em uma temporada. E é bom lembrar um ponto. A gente está discutindo aqui questão de gigantismo. Não há nem unanimidade se o Marcos é o maior goleiro da história do Palmeiras. Foi o maior, por exemplo, que a minha geração viu. Mas tem muita gente que discute se ele foi maior que o Oberdan ou se foi maior que o Leão. Aí é uma questão para os palmeirenses resolverem. A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, ela faz ano a ano eleições e os seus rankings. O último ranking em que estava o Marcos, ou seja, em que o Marcos ainda estava jogando, é de 2012. E nesse ranking, quando eles elegem os melhores goleiros do século XXI, na comparação que nos interessa aqui, Rogério e Marcos, o Rogério aparece bem à frente do Marcos, pelo menos para a turma da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. E chegou a hora do opiniões que você não tem o direito de ter. O cara não tem o direito de achar que alguém na história do São Paulo é mais ídolo que o Rogério. É o maior jogador da história do São Paulo. Talvez fique até melhor, porque ídolo é uma questão um pouco subjetiva, mas o maior jogador, o maior vencedor, o jogador mais importante da história do São Paulo é o Rogério Ceni. Quando eu digo vencedor, é títulos importantes. E em todos esses títulos ele foi fundamental, seja na Libertadores, seja no Mundial, seja nas edições de Campeonato Brasileiro, ou seja nas conquistas de Campeonato Paulista. Em todos esses campeonatos, e aí você inclui também o Rio-São Paulo, ele foi fundamental como líder e como goleiro. Isso sem contar que o Rogério, um goleiro, está na lista dos 10 maiores artilheiros do clube, o que não é pouca coisa. O Rogério também é o jogador na história do futebol com mais partidas disputadas por um único clube, boa parte com a braçadeira de capitão. E em muitas dessas temporadas, em pelo menos 4, o Rogério teve média de gols sofridos inferior a 1. É muita coisa, ainda mais para um cara que tem a quantidade de jogos na carreira que tem o Rogério, que é, sem dúvida nenhuma, o maior jogador da história do São Paulo. Lembrando que toda sexta-feira, no canal do Esporte Interativo no YouTube, tem lá uma nova edição do Polêmicas Vazias. Se inscreve, mas não basta mais só se inscrever, você precisa ir no sininho, você vai lá, aperta no sininho, quando chegar vídeo novo, vai pingar na tela do seu aparelho móvel. A gente vai pensar mais um tema que vocês estão pedindo, e aqui a gente está sendo bonzinho, eu já trouxe vários temas que estão sendo solicitados pela galera, ou seja, de uma forma ou de outra, a democracia no Polêmicas Vazias.